Se você tiver o coração aberto, uma frase é o que você precisa para que Deus toque o teu coração. Mas hoje o que é que acontece? As pessoas ouvem a mensagem, mas não conseguem registrar, não conseguem absorver, não conseguem reter a palavra, não conseguem relacionar a palavra com a sua vida diária. E isso significa que a palavra já penetra no coração da pessoa, mas ali mesmo ela morre. Falta vigor, falta inspiração, falta o Espírito Santo. Se aquele que ministra, ele está cheio do Espírito Santo, o que significa que aqueles que recebem estão tão secos, tão vazios, tão insensíveis, que não conseguem receber aquilo que o Espírito Santo compartilha. Irmãos, à luz disso, se vê o grande vazio nas reuniões da igreja. O grande vazio, não deveria ser assim. Não deveria. E todo este vazio, irmãos, não pode ser preenchido por técnicas. Todo este vazio não pode ser visto como algo normal, mas como algo anormal. Porque se o Senhor, Ele está aqui, na presença do Seu Espírito, Ele vai nos inspirar. Ele vai tocar o nosso coração, para que o nosso coração glorifique a Cristo Jesus. Vai haver uma santa liberdade. Eu sei que pessoas imaturas, geralmente tendem a assumir uma posição inadequada, mas não pode. Vamos aquietar primeiro diante do Senhor e deixar que Ele guie nossas faculdades, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, que Ele nos leve de maneira espiritual a nos conduzir, para que o nosso espírito finalmente se abra. E aqui nós vamos experimentar as profundezas de Deus na reunião e na comunhão da igreja, onde uma oração pode tocar o céu de tal maneira que o seu coração é tão esmagado, onde uma palavra que um irmão falar pode tocar você tão profundamente que pode ser um alimento que vai te ajudar uma semana inteira. São estas coisas que nós temos o privilégio de desfrutar e não temos desfrutado, porque nós não queremos admitir a profundidade da apostasia que tem assolado o nosso coração. Nós temos que parar com esse culto cheio de fingimento, irmãos. Deus, o que o Senhor tem para nós é grande demais. Paulo fala em Efésios 1:8, das insondáveis riquezas de Cristo. Isso não é uma coisa pequena não, irmãos. Isso é uma coisa muito grande. São coisas profundas. São coisas tão extraordinárias. E o Senhor quer que nós venhamos desfrutar isso. No ano 394 depois de Cristo, foi instituída a missa. Quando você estuda a forma como a missa foi instituída, tem tudo a ver com nossos cultos modernos, onde a luxúria, onde a atenção deveria se voltar para as coisas e não para o Senhor, onde o ritual, o formalismo, deveria ser atos predominantes. E sabe por quê houve essa necessidade, toda essa formalização das missas, que nós podemos chamar de culto, dos cultos modernos? Porque o Espírito Santo estava ausente da igreja. Percebe? Estava ausente da igreja. Então, chegou o momento de se instituir algo. E desde esse tempo, os cristãos não têm se dado conta do terrível vazio que existe na vida da igreja. Mas por que nós não nos preocupamos com o vazio? Porque nós temos fórmulas, nós temos métodos para poder preencher. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que a palavra do Senhor possa abrir os nossos olhos como um colírio e mostrar que nós estamos na direção errada. Que o Senhor está reivindicando uma igreja que corresponda à altura do seu caráter. Que nós venhamos a entender que o Senhor está falando isso porque Ele está nos chamando a tocar de maneira real todas as realidades que Ele tem para nós, segundo a obra que Ele determinou que o Seu Espírito fizesse entre nós. O Senhor quer que nós vejamos, o Senhor quer que nós toquemos, o Senhor quer que nós vivamos esta realidade, como a igreja primitiva viveu. E hoje nós necessitamos mais do que nunca, porque quando você lê Romanos 8,18, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não é a glória na eternidade, mas antes que nós entremos para o reino, nós vamos experimentar algo tão grande, mas algo tão grande,
que fará com que todas as coisas sejam restauradas e colocadas de volta aos pés do Senhor Jesus, para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas.